Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, muito bem-vindos. Hoje a gente vai fechar o capítulo 13 da Era das Revoluções do Hobsbawm. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas. Pensadores antiprogressistas criticam o liberalismo e destacam a superioridade percebida do antigo regime. Radicais pequeno-burgueses como jacobinos e mazzinianos representam um equilíbrio entre o progressivo e o antiprogressivo. Rousseau personifica dilemas pessoais e sociais, promovendo ideias democráticas igualitárias. A filosofia clássica alemã, com figuras como Kant e Hegel, difere do liberalismo clássico, culminando na emergência de Marx como herdeiro e arquiteto de uma sociedade distinta. Para vocês que caíram aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo da Era das Revoluções do Eric Hobsbawm. Pretendo fazer o resumo da coleção toda. Nesse vídeo vou retratar a parte 3 e 4 para poder fechar o capítulo 13. Se você veio por conta do resumo do livro, eu vou deixar uma playlist aqui, que o livro está todo destrinchado em capítulos e partes. Se por acaso você caiu aqui de paraquedas, né, e veio por conta de algum dos temas que eu acabei de falar, pode colar aí que o conteúdo muito provavelmente vai te satisfazer, né. O resumo está aqui na minha frente, no computador. Eu vou ler o resumo e vou trocar uma ideia com vocês a respeito do conteúdo. Tranquilo? Então, simbora para a leitura, galera. Parte 3. Os pensadores antiprogressistas, em contraste com as ideologias progressistas, apresentavam atitudes desprovidas de um método intelectual comum. Criticavam o liberalismo por destruir a ordem social e substituí-la pela anarquia da competição e pela desumanização do mercado. Tanto os revolucionários quanto os conservadores concordavam que o antigo regime era, em alguns aspectos, superior ao novo, destacando a ordem social ideal ameaçada pela Revolução Dupla. Os conservadores identificavam a ordem social ideal com qualquer regime ameaçado pela Revolução, enquanto os revolucionários buscavam uma época dourada anterior. Ambos reconheciam que o antigo regime tinha características favoráveis, como a ordenação divina das hierarquias e deveres impostos aos superiores. A falta de uma teoria coerente da evolução levava os antiprogressistas a culparem a razão do século XVIII, especificamente o racionalismo, por interferir em assuntos complexos. Galera, os pensadores antiprogressistas eram meio contra a ideia de evolução e mudanças radicais na sociedade. Eles não curtiam, né, as ideias progressistas, por isso eles eram os antiprogressistas. Os caras criticavam o liberalismo, que eles achavam que ia acabar com a ordem social, né, substituindo por uma bagunça, né, de competição de mercado, né, deixando o mercado realmente desumano. Tanto os revolucionários quanto os conservadores, eles concordavam que o sistema antigo tinha, sim, suas vantagens, né? E achavam que o novo estava meio que estragando tudo, entre aspas. Os dois grupos, eles admitiam que o sistema antigo tinha coisas boas, né? Aqui dá o exemplo das hierarquias, que eram ordenadas por Deus, e deveres para os superiores, né? Os antiprogressistas, eles culpavam a razão do século XVIII, e especialmente o racionalismo, por se meter em coisas que eles consideravam complicadas, né? E, bom, isso tudo sem uma teoria de evolução bem amarradinha, acabava dificultando mais ainda as coisas, né? Em resumo, né? Eles não gostavam muito das mudanças e achavam que o passado era melhor, por assim dizer, a grosso modo. A história tornava-se o conquistador do racionalismo, e os pensadores antiprogressistas rejeitavam o progresso histórico, focando na diferença entre sociedades formadas naturalmente
e aquelas estabelecidas por artifício. Enquanto não compreendiam a evolução histórica, valorizavam a continuidade histórica e a estabilidade formada gradualmente. O esforço intelectual antiprogressista centrava-se na análise histórica e reabilitação do passado, destacando-se expoentes como Edmund Burke, na Inglaterra, e a Escola Histórica Alemã de Juristas. Tinha uma galera que não curtia muito a ideia de progresso. Eles não eram muito fãs assim, do desenvolvimento histórico, né? Eles preferiam pensar nas diferenças entre as sociedades que surgiam naturalmente e aquelas, né, que eles consideravam meio que forçadas, né? Que o crescimento dessas sociedades foi meio forçado, pelo menos assim eles consideravam, né? Eles não entendiam muito, né, a questão da evolução histórica, mas achavam que a continuidade e a estabilidade ao longo do tempo era uma coisa mais importante, né? Galera antiprogresso, né? E eles se dedicavam bastante não só a estudar, mas também a valorizar o passado. E essa foi a parte 3 do capítulo 13, né? Eu vou partir agora para a parte 4, né? A parte 3 era muito pequenininha, então eu concentrei a parte 3 e 4 no mesmo trabalho, porque dá para agilizar um pouco as coisas, né? A parte 4. O grupo de ideologias em questão se situa no equilíbrio singular entre o progressivo e o antiprogressivo, representando uma classe média modesta da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, bem como radicais, homens pequenos, entre aspas. Defensores notáveis incluem os radicais jacobinos, jeffersonianos e mazzinianos, que habitavam confortavelmente, mas não plenamente satisfeitos, sociedades monárquicas e aristocráticas. Esses grupos acreditavam de alguma forma no progresso, embora nenhum estivesse disposto a seguir as conclusões liberais ou socialistas, temendo as consequências para os pequenos artesãos e a resistência aos príncipes. Esse grupo, bem dizer, ele fica no meio do caminho entre o progresso e o antiprogresso. Ele representa uma galera mais simples da classe média, né, na Europa e nos Estados Unidos, além de os radicais assim, considerados meio rebeldes. Entre eles tem jacobinos, jeffersonianos, né, os mazzinianos são mencionados no livro. Eles viviam assim, eles viviam numa boa, né, mas eles não estavam totalmente felizes em sociedades com reis e aristocratas, né? Eles até acreditavam em progredir de alguma forma, mas não queriam saber de seguir as ideias liberais ou socialistas, né? Como eu falei, era a galera que estava ali meio que no meio, em cima do muro, com medo de prejudicar, né, os artesãos e de enfrentar, né, a nobreza, os príncipes, os reis e etc. Jean-Jacques Rousseau, falecido em 1789, destacou-se como um pensador influente nesse contexto, indeciso entre o individualismo e a convicção na comunidade, entre um Estado baseado na razão e o receio da razão frente ao sentimento. Rousseau personificava os dilemas pessoais e sociais das classes. Sua influência, embora não tenha gerado uma escola de pensamento específica, foi penetrante na Alemanha entre os românticos, entre os românticos, e sua influência entre os radicais pequeno-burgueses foi notável, especialmente entre os de espírito mais confuso. Rousseau, ele era um pensador que ficava na dúvida entre dar mais importância ao individualismo ou à comunidade, né, entre apoiar um Estado baseado na razão ou ter medo da razão diante dos sentimentos.
Ele meio que personificava, né, os problemas pessoais da sociedade da época. Mesmo que ele não tenha criado uma escola de pensamento específica, ele influenciou bastante a galera na Alemanha, entre os românticos e os radicais pequeno-burgueses. Apesar das recentes interpretações acadêmicas equivocadas, Rousseau foi considerado parte do iluminismo por seus contemporâneos. Críticos recentes o acusam de ser precursor do totalitarismo de esquerda, mas sua influência não se estende à tradição principal do comunismo moderno e do marxismo. Seus seguidores típicos durante o período eram os radicais pequeno-burgueses, defensores da democracia, nacionalismo e um Estado de pequenos homens independentes com igual distribuição de propriedade. Rousseau era visto como um paladino da igualdade, liberdade contra a tirania e exploração, democracia contra a oligarquia e do homem natural não corrompido pelo dinheiro e educação, promovendo o sentimento contra o cálculo frio. Cara, depois de uma declaração dessa, até eu virei fã do Rousseau. Uns críticos dizem que o Rousseau ele abriu o caminho para ideias totalitárias de esquerda, mas pô, isso aí não rolou, né? Isso aí foi só a auê de alguns críticos. Quem seguia ele eram os caras da classe média radical que curtiam, obviamente, democracia, nacionalismo e queriam um estado onde todo mundo fosse dono de um pedaço de terra, a grosso modo. Né? Eles queriam uma parada menos dispária, né? Mais proporcional. E o Rousseau, ele era visto como o cara da igualdade, né? O cara da liberdade, né? Esse discurso foi bonito, né? Pô, ele era o cara da igualdade, liberdade contra o abuso de poder, ele era o cara da democracia contra o governo de poucos, né? Ele tinha a ideia, como diz aqui, do homem natural, né? Sem a corrupção pelo dinheiro e pela educação. O cara que valorizava mais os sentimentos que o pensamento calculista, né? Era assim que ele era visto. Então esse lance aí de uns caras, né, dizerem que o Rousseau abriu caminho pro totalitarismo de esquerda, isso aí é uma viagem, isso aí é furada, não cai nessa não. O segundo grupo, conhecido como o da filosofia alemã, era mais complexo e focado na construção de sistemas gerais de pensamento. Devido à falta de poder para derrubar sociedades ou recursos para uma revolução industrial. Na Alemanha, a classe média e superior, representada por figuras como Wilhelm von Humboldt, vocês sabem que a minha pronúncia é horrorosa, né? Espero não ter errado, tinha uma atitude que combinava a crença no progresso e nos benefícios do avanço econômico e científico com a confiança na administração burocrática e ilustrado paternalismo. A frieza em relação ao liberalismo clássico na Alemanha pode ser atribuída à reação nacionalista contra a cultura francesa predominante e à persistência da atmosfera intelectual da última época em que a Alemanha foi predominante. Essa galera aí é uma galera meio complicada, né? A galera da filosofia alemã, eles estavam mais na vibe de criar sistemas de pensamento geral, porque eles não tinham muita força para derrubar sociedades e governos, ou mesmo grana para poder fazer uma revolução industrial, graças a Deus. Na Alemanha, a galera mais rica de classe média, né, tinha uma atitude mista. Eles acreditavam no progresso e nos benefícios do avanço econômico científico, mas eles também confiavam na burocracia. A resistência ao liberalismo clássico na Alemanha rolava porque eles estavam inclinados ao nacionalismo e não curtiam muito, né, a cultura francesa. Ficava nessa pegada aí. A expressão mais monumental desse grupo foi a filosofia clássica alemã, desenvolvida entre 1760 e 1830, especialmente por luminários como Immanuel Kant e George
Wilhelm Friedrich Hegel. Kant e Hegel. Após 1830, essa filosofia entrou em um processo de desintegração, dando origem aos jovens hegelianos e, eventualmente, ao marxismo. Importante notar que a filosofia clássica alemã foi um fenômeno verdadeiramente burguês, com suas principais figuras saudando a Revolução Francesa e mantendo uma forte ligação com a ideia de progresso. Kant e Hegel, fundamentais na filosofia clássica alemã, foram influenciados pelo iluminismo e pela ideia de progresso. Embora Hegel tenha se tornado conservador, ele nunca duvidou da necessidade histórica da Revolução Francesa como base da sociedade burguesa. Além disso, Kant, Fichte e Hegel estudaram economistas, indicando uma possível influência de Adam Smith em seus pensamentos. A galera que brilhou nessa época foi a da filosofia clássica alemã, né? Caras como Kant e o Hegel no comando, sem desenrolo. Depois desse rolê aí, essa filosofia toda começou a se despedaçar, dando origem aos jovens hegelianos e, eventualmente, posteriormente, ao marxismo. Importante destacar também que a filosofia alemã era de origem burguesa. Isso aí é uma parada que é bom guardar. Guarde isso aí, se puder, até anota. Eles botavam fé na Revolução Francesa e na ideia de progresso. O Kant e o Hegel, que eles eram tipo, assim, os caras da filosofia alemã, né? Os referências, a autoridade no assunto. Eles foram influenciados pelo iluminismo, né? E pelo progresso, logicamente, né? O iluminismo, progresso, uma coisa ligada à outra. E mesmo Hegel virando conservador, ele nunca duvidou que a Revolução Francesa foi vital para a sociedade burguesa, né? Mesmo conservador, ele sabia que a Revolução Francesa foi realmente, assim, o marco vital para a sociedade burguesa. Eles também deram uma estudada em economia, né? E isso acaba sugerindo, né, alguns estudos de que o Adam Smith pode ter dado os bizu ali nos pensamentos deles, de que os pensamentos deles também foram influenciados por Adam Smith. A tendência burguesa na filosofia alemã se manifesta de forma mais evidente em Kant, um homem da esquerda liberal, que defendeu a paz mundial por meio de uma federação de repúblicas. No entanto, essa tendência é mais obscura em Hegel, cujas abstrações buscam um acordo com a sociedade burguesa, especialmente em sua análise do trabalho. A filosofia alemã, em geral, difere do liberalismo clássico, ao ser deliberadamente idealista e ao ter o coletivo como ponto de partida, ao contrário da ênfase individual de Kant. Galera, bora simplificar isso aí, né? Na filosofia alemã tem um lance chamado tendência burguesa. Isso fica bem claro com Kant, que defende, sim, paz mundial como uma espécie de união das repúblicas, né? Já o Hegel tenta concordar com a sociedade burguesa, principalmente quando fala sobre trabalho, né? Em geral, a filosofia alemã ela é diferente do liberalismo clássico, porque ela é mais idealista e foca mais no coletivo, né? Isso é outra informação muito importante para se guardar. A filosofia alemã ela é mais idealista e ela foca mais no coletivo, né? Guarda isso que é bastante importante. Hegel, situado à margem do avanço liberal burguês, enfrenta a contradição entre o individual e o coletivo em sua famosa dialética. Os filósofos revolucionários alemães, desiludidos, buscam a reconciliação com a realidade, levando Hegel a idealizar o Estado prussiano. Na teoria, sua filosofia incorpora a transitoriedade da sociedade historicamente condenada, negando a existência de uma verdade absoluta.
Os jovens hegelianos de 1830 seguem a lógica da filosofia clássica alemã além do ponto de Hegel, enquanto a Revolução de 1830-48 não apenas testemunha o triunfo das ideologias liberais, mas também sua desintegração. Bom, Hegel foi um filósofo que viveu numa época em que o pensamento liberal e burguês ele estava em ascensão, só que ele se afastou, né, desse avanço. O lance dele era com um conflito entre o individual e o coletivo. Os filósofos revolucionários alemães eles tentaram se reconciliar, né, entre aspas, com a realidade, levando Hegel a idealizar o Estado prussiano. Na teoria dele, sociedades elas estão sempre mudando e não duram para sempre. E ele não acreditava que existe uma verdade absoluta, né, que vale para todo mundo. Não tem esse papo de uma verdade universal que vale para todo mundo, né. Os jovens hegelianos, eles foram além do que o Hegel tinha falado na filosofia clássica alemã. E a Revolução de 1830 rolou e basicamente viu as ideias liberais, né, ganhando mais e mais espaço. Mas a parada é que, ao mesmo tempo, essas ideias começaram a se despedaçar. Foi tipo uma mistura, cara, de vitória e confusão. Espero não ter ficado muito confuso, mas basicamente foi isso. Foi meio que uma mistura de vitória e confusão. Porque, pô, os caras, eles assim, estavam ali, na briga, né, no campo das ideias, uns pensando de um jeito, outros nos outros, né, aquele lance do embate do coletivo com o individual. As ideias liberais foram ganhando espaço, pô, só que ao mesmo tempo que elas foram ganhando espaço, elas começaram a se despedaçar, né? Então, bom, acabou tudo sendo uma mistura de vitória e confusão. Em 1830 começa a crise das ideologias liberais e da pequena burguesia, marcando o renascimento do movimento revolucionário na Europa Ocidental. Economistas e filósofos liberais do período são comparados desfavoravelmente com seus predecessores, e as ideias girondinas e jacobinas perdem força. O herdeiro da tradição intelectual é Karl Marx, cuja estatura e enfoque o colocam como o sucessor dos clássicos, embora ele antecipe uma sociedade radicalmente diferente daquela de seus predecessores. A grande tradição, desde a Renascença, não morre, mas a transforma em seu oposto, com Marx emergindo como profeta e arquiteto de uma sociedade distinta. Rolou uma confusão ideológica e a galera liberal da classe média se viu em apuros, né, na Europa Ocidental. Os pensadores liberais da época não estavam sendo muito bem vistos se comparados aos caras que vieram antes deles, né? As ideias que eram famosas na Revolução Francesa, como diz aqui, as ideias girondinas e as ideias jacobinas, né, elas acabaram perdendo muita popularidade. Aí surgiu quem? O Marx, né? E ele foi considerado tipo uma espécie de herdeiro intelectual dessa tradição, mas com um jeito próprio dele agir e de pensar, né? Ele não concorda totalmente com os antigos, né? Começa a falar de uma sociedade radicalmente diferente, né, do que os seus colegas pensavam. Então a tradição ela não morreu, né? Ela se transformou. O Marx virou, bem dizer, né, o cara que profetiza e planeja uma sociedade bem diferente do que a sociedade que rolava. Bom, pontos mais importantes do nosso resumo. Pensadores antiprogressistas criticam o liberalismo e destacam a superioridade do antigo regime. Filósofos antiprogressistas rejeitam o progresso histórico, valorizando a continuidade histórica. O esforço intelectual antiprogressista foca na análise histórica e reabilitação do passado. Radicais pequeno-burgueses, como jacobinos e mazzinianos,
representam um equilíbrio entre o progressivo e o antiprogressivo. Rousseau influencia radicais pequeno-burgueses com ideias democráticas e igualitárias. A filosofia clássica alemã, incluindo Kant e Hegel, difere do liberalismo clássico, sendo mais idealista e coletiva. A crise das ideologias liberais em 1830 marca o surgimento de Karl Marx como herdeiro da tradição intelectual e arquiteto de uma sociedade diferente. Galera, esse foi o final do capítulo 13 da Era das Revoluções. Espero que vocês estejam gostando. Próximo vídeo vamos dar início ao capítulo 14, o livro está acabando. Eu sei que eu estou um tempinho sem postar nada, meu trabalho está me consumindo bastante, mas eu estou dando um jeito de continuar fazendo o resumo aí pra galera. Beleza? Tô ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima.